Oi, pessoal, boa tarde. Eu não pude estar presente com vocês agora à noite para que a gente pudesse conversar online, né? Por motivos de ter que fazer um exame que eu estou esperando há muito tempo. Mas eu deixei esse vídeo gravado para a gente poder fazer um fechamento em cima de todas as tarefas que vocês me mandaram e do fórum que eu li de vocês, né? As respostas de vocês. Então, eu peguei algumas palavras que eu vi no fórum, algumas frases que me chamaram a atenção, alguns comentários de vocês. E eu percebi que o fórum foi rico. Vocês conseguiram ver ideias de outros colegas. Inclusive, já tem gente dizendo que, agradecendo que vai roubar a ideia para fazer já no sábado, na sede, né? Então, esse é o intuito de um curso, quando a gente vai para uma iniciativa de formação. É a gente trocar ideias. Essa troca de ideias ela é muito rica, né? Então, a gente aprende muito com os outros. Eu tenho grupos que são muito novinhos, que não têm. Tinha até uma cursante que falou ali que não tem, eles não chegaram a usar recursos educativos ainda na sua alcateia, a não ser a contação de histórias, não sequer sabiam, né, que podia ter dramatizações, e através desse conhecimento que a gente troca aqui, nós, tutores, com vocês, e vocês mesmos nos fóruns, isso engrandece muito o conhecimento de vocês, e isso enriquece muito, né? Então, eu vou começar o meu fechamento dizendo uma coisa para vocês assim, ó. É uma coisa que eu sempre digo nos cursos preliminares, que eu acho legal a gente frisar bastante. Nós estamos falando de recursos educativos. Muita gente já arremete para jogos, né? Já pensa logo em jogos, em teatros e tudo mais. Vocês são educadores, vocês são formadores. Vocês vão ajudar na formação desses jovens, dessas crianças. Vocês não são recreadores. Vocês não foram contratados no sábado para fazer as crianças passarem tempo somente lá na sede e aí vocês vão fazer brincadeira somente para eles passarem o tempo. Porque se vocês estiverem fazendo somente atividades para que as crianças passem tempo, vocês estão fazendo errado. Vocês são educadores. Vocês não são recreadores. Então, através desses recursos educacionais que nós temos à nossa disposição, que vocês viram ali na nossa unidade, que podem ser dramatizações, contação de história, podem ser os trabalhos manuais, além do que está descrito lá, podem ser os jogos, pode ser uma visita a algum lugar, pode ser a presença de algum adulto que tem uma baita experiência para contar uma história de vida, né? Alguma experiência de vida para ensinar alguma coisa para essas crianças, né? Então, tudo isso pode ser considerado um recurso didático que eu posso vir a usar sabiamente na minha alcateia. Por que sabiamente? A gente sabe que se nós colocarmos as crianças sentadas, por exemplo, numa roda de conversa de 1 hora, eles não vão prestar atenção nos 10, eles talvez prestem atenção nos 10 primeiros minutos, mas depois, mesmo que aquela história daquela pessoa seja muito bacana, muito interessante, a gente perde as crianças. Então a gente tem que dosar esse tempo dessas atividades, esses recursos educativos que a gente está fazendo. Mesmo que a gente faça um teatro, uma dramatização da história, é uma coisa, uma história em que você apresenta para a alcateia em 5 minutinhos, 7 minutinhos, do que 1 hora e meia, entende? Então você tem que saber dosar esse tempo que você aplica com esses recursos educativos também. E aí tem coisas que me chamaram a atenção no fórum de vocês. Muitas pessoas falaram em medo na hora das dramatizações, né? Na hora de apresentar as histórias, falta de experiência, timidez, vergonha, falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que têm receio de usar o fundo de cena, têm medo de errar os personagens, enfim. E como que a gente resolve isso, gente? Eu acho que o Beto falou bastante isso já na unidade dele. A gente resolve muitas dessas coisinhas indo atrás e se apropriando do conhecimento, das histórias. Nós temos o nosso livro da Jungle, que serve como nosso fundo de cena, que serve como nossa fonte, né, de pesquisa para as histórias, para que nós possamos trazer essas histórias, esses personagens para as crianças. E não é só para entreter que a gente conta a história. Se nós temos uma alcateia em que nós temos um conflito, né, em que um grupo de crianças ou mais crianças ou duas crianças não estejam se entendendo muito bem, nós podemos usar uma dessas histórias para trazer esse fundo moral para essas crianças, né? Que, ó, mesmo você não concordando, você
convive com essa criança, ele se importa com você, lembre, afinal de contas, a história das caçadas de Caa. Então, tudo isso, medo, vergonha, falta de experiência, é fazendo, gente, é aprender fazendo. Então, vergonha a gente sempre tem, acreditem ou não, eu fui chefe de sessão lá por 23 anos. Eu conto histórias há 23 anos, mas mesmo assim, se você pedir, por exemplo, para eu contar a história fantasiada, talvez eu sinta vergonha, talvez não. Então, cada um de nós tem um tipo de reação, tem um tipo de característica de personalidade para poder fazer esses recursos também, né? Então, as histórias, gente, elas não podem ser inventadas. Então, quando vocês forem contar as histórias, usar esse recurso didático, vocês não podem inventar características aos personagens. Por exemplo, vocês não podem inventar que o Balu, que era o professor dos lobinhos, que muitas vezes era rígido, né? Vocês não podem inventar uma característica que não seja dele. E fazer isso para as crianças, para fazer as crianças rirem, por exemplo. Né? Como, infelizmente, eu já vi isso acontecer, dar características diferentes aos personagens para deixar aquela história cômica, porque acho que é mais fácil pegar as crianças pela comicidade, ao invés de pela seriedade da questão, né? Então não pode inventar características aos personagens. Isso não condiz, né, com a utilização daquele recurso educativo. Outra coisa, acho que foi o Edson. Eu não tenho certeza agora, mas acho que foi o Edson na tarefa dele, que ele usa um recurso onde ele coloca as crianças mais velhas. Edson, me desculpa se não é você, tá? Que ele usa as crianças mais velhas na contação da história para os mais novos que estão chegando agora. Então ele divide, né? Em certo momento aí as crianças mais novas fazendo algumas outras atividades e as crianças mais velhas vão se preparar para fazer essa contação de histórias. Né? Então as crianças vão ser os personagens, talvez vão usar as máscaras, vão ter falas, né? E aí eles, junto com os adultos, vão contar essa história para os mais novinhos. Muito legal, muito bacana. Os mais velhos eles se sentem, né? Imagina, eles estão contando também para os mais novos. E aí, como eu disse para o Edson, só tomar muito cuidado para não ficar um negócio em que a criança se sinta envergonhada de ter que falar na frente dos outros. Então, nesse momento, não é o momento para dar falas muito longas, por exemplo, né? Fazer textos muito longos, onde as crianças mais velhas vão se perder, vão errar. Então, assim, falas pequenas, deixa o narrador fazer o trabalho, né? De fazer as falas, a contação mais longa em si dita, né? E deixa então as crianças participarem e explica para eles que não é uma brincadeira, que você está apresentando a história que eles conhecem há tanto tempo, né? Então, assim, essa atividade, de novo, desculpa se não é o Edson, mas que o Edson comentou ali de usar as crianças, ela é válida também, ela é bem bacana. Falando um pouquinho também, antes que eu esqueça, existe no pronto, gente, em todos os distritos, a opção de ter uma oficina do livro da Jungle. Existe uma oficina pronta que a Janice e eu já aplicamos essa oficina algumas vezes. Essa oficina ela é pronta, ela traz recursos para que vocês possam apresentar essas histórias, que não é só através do teatro, né? Não é só que nem, eu acho que foi a Renata e foi a Rafaela que usaram fantoches na hora da contação da história delas, no vídeo que elas me mandaram. Nós temos outros recursos, teatro de sombras, caso vocês não lembrem. Nós temos o varal, onde nós podemos pendurar as histórias e contar. Então, dentro dessa oficina do livro da Jungle, são 4 horas, se eu não me engano, de oficina, onde vocês vão ser apresentados ao porquê, né, de contar as histórias, de como contar essas histórias também, ou apresentação de outros métodos de como contar essas histórias. Então, é bem bacana. Conversem com o coordenador distrital de vocês. Ele tem acesso, né, à equipe de formação e essa oficina ela está pronta. É só aplicar, tá? Então é uma oficina aí que de repente ela é bem bacana para aquelas pessoas que não têm tanta experiência, né, na questão de contar histórias. Indo adiante, gente, sobre os trabalhos manuais. O trabalho manual, muitas vezes, ele me deixa um pouco nervosa, porque tem muita gente que coloca o trabalho manual só por colocar.
Então, para preencher um tempo da tarde, nós vamos fazer um trabalhinho manual. Mas por que está sendo feito esse trabalho manual? Qual o objetivo? O que você quer alcançar com aquele trabalho manual? É só ocupar tempo? É desenvolver as habilidades motoras das crianças? Qual competência você vai trabalhar com esse trabalho manual? Você vai apresentar uma cultura para as crianças? Você vai trazer uma pesquisa sobre alguma coisa? O trabalho manual ele é muito bacana, até porque nós precisamos trabalhar isso aqui com as crianças, né? Aqui, ó, a KA, o intelecto também, né? O raciocínio lógico. Nós precisamos trabalhar isso. Mas tomem cuidado com os objetivos de fazer aquele trabalho manual. Tem a Alcatel que faz trabalho manual todo santo sábado, que começa o trabalho manual num sábado, continua no segundo, continua no terceiro. As crianças vão ficar impacientes, porque não é só o trabalho manual que a gente pode usar como recurso didático. Ele pode ser usado sim. Eu, particularmente, sempre usei muito, mas nunca todo sábado. Então, e por que eu trago aquele trabalho manual? Tá? Então, ele não pode ser uma fuga, um, um tapa-buraco. Você vai usar o trabalho manual? Sim, você pode inclusive trazer avós, as mamães, os papais, para ajudar a ensinar as crianças a fazer um trabalho manual. Mas quando você faz isso, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, um objetivo para que você trabalhe isso com as crianças. E outra coisa também, gente, é que eu ouvi lá no fundo, nas respostas de vocês no fórum, foi sobre conversar com os chefes mais experientes, né? Sim, sim, procurem no distrito de vocês os chefes mais experientes, até para trocar ideias. Vocês viram ali no fórum, só de responder aquela pergunta vocês já tiveram ideias, né? Então vocês podem fazer essas ideias e trocar essas ideias e vocês podem conversar com os chefes mais experientes. Vocês têm a nós agora, os tutores que fomos tutores de vocês nesse curso. Alguns de vocês já fizeram preliminar comigo, né? Então vocês têm os contatos desses tutores. Então não custa também vocês entrarem em contato com essas pessoas. Aproveitem as iniciativas de formação que a UEB oferece, quando tem os webinários, quando tem as oficinas, nos congressos, né? Aproveitem tudo que vocês conseguirem para se capacitar, para vocês saberem como utilizar a melhor forma, melhor maneira possível esses recursos educativos. Os jogos, gente, são um baita recurso, a gente usa o tempo todo. Mas a mesma coisa do trabalho manual. Não usem os jogos para preencher buraco. Tá, nós vamos fazer a tarde de jogos. Afinal de contas, os nossos ciclos são Baguira. Baguira é físico, é movimento, é se mexer, não é ficar parado. Ok, nós vamos trabalhar a Baguira, mas quais as competências, quais as habilidades dentro do nosso ciclo de programa que nós vamos trabalhar com a Baguira e que vão atender os nossos jovens? Por isso que é tão importante a gente não ter poucos adultos, a gente tem que ter mais adultos dentro da Alcateia, para que a gente consiga fazer o tão esperado acompanhamento individual. Vocês têm que conhecer as crianças de vocês. Vocês têm que saber que se eu fizer hoje um trabalho manual envolvendo argila, tais e tais crianças vão se sair bem, mas tem outras que eu vou ter que ficar mais do lado, porque elas não gostam disso, elas não gostam de sujar as mãos. Então vocês têm que conhecer a alcateia de vocês. E como que a gente vai conhecendo a alcateia, gente? É convivendo, é experimentando, é fazendo, é errando. Foi. Eu não vou lembrar o nome do. Acho que foi o Leonardo, que fez a atividade da trilha, lá no Campo Escola ainda, que ele fez dos banderlogs. Ele até, quando ele me mandou tarefa, ele falou: chefe, eu gostei bastante, mas eu vou aperfeiçoar porque na época eu estava com um pouco de experiência e agora eu tenho outras ideias para aperfeiçoar. É isso aí. Então, quando vocês fazem as atividades, não tem problema nenhum vocês reutilizarem elas, vocês as aperfeiçoarem. Só evitem fazer isso seguidamente. Né? Então, eu não aconselharia vocês a fazerem uma trilha hoje e fazer a mesma trilha daqui a um mês. Porque as crianças vão, meu Deus, a trilha de novo, ó. Então, a gente repete as atividades, tanto que a gente consegue deixar essas atividades cadastradas no Pacto para consulta futura, mas deem um espaçamento. Não fiquem repetindo o mesmo. Aquele jogo ali as crianças amam. Pronto, vai fazer o jogo 6 vezes no ano. Mas as crianças vão odiar. Então, o jogo que antes era amado, eles vão passar a odiar.
Então a gente tem que saber dosar, gente. Por isso que serve, a gente tem que ter tanto cuidado na programação. A gente tem que pensar tudo, porque por isso que eu fui tão enfática nas tarefas de vocês. Qual o objetivo? Por que que você vai fazer aquela trilha? Por que você está contando a história? Por que que tem o fantoche lá, né? A Renata contando lá o fantoche na televisãozinha dela. Ou a Rafaela deitada, sentada assim na mesa e o fantoche aqui. Por quê? Qual o objetivo daquela história? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. A criança não precisa saber qual é o objetivo. Para a criança vocês vão dar uma introdução à atividade. Mas vocês não vão falar para a criança, ó, criançada hoje vocês vão ouvir a história dos irmãos de Mowgli, da caçada de Kaa, porque o João e o Pedro estão brigando muito. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido de eu contar a história. Entendem? Então, o objetivo ele tem que ficar muito claro para vocês adultos. Para as crianças, vocês vão contextualizar, vocês vão criar um fundo de cena, vocês vão falar sobre meio ambiente, vocês vão falar sobre comportamento, vocês vão falar sobre insígnias especiais. Tudo isso sem usar esses termos, vamos chamar de técnicos, vai? Esses termos que talvez sejam chatos para eles. Para eles é vocês criarem um fundo, vocês criarem uma vibe tão bacana naquele jogo que eles vão querer fazer. Então é isso que é o nosso papel enquanto adultos. Então, mais uma vez, gente, eu vou finalizar falando para vocês. Usem os recursos educativos, procurem recursos educativos diferentes, troquem experiências com os adultos, mas lembrem-se, vocês não são recreadores. Vocês não foram contratados para montar uma piscina de bolinha, um pula-pula, um escorregador para as crianças brincarem. Vocês são educadores. Vocês estão lá para ajudar a formar essas crianças. Tenham isso muito claro na mente de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se desenvolver bastante. Então, assim, vou me despedir já, porque nessa hora que vocês estão assistindo esse vídeo, eu devo estar já ainda lá no hospital fazendo o meu exame. Foi um prazer estar com vocês nessas semanas. Podem me perguntar, muitos de vocês me acionaram no particular, podem continuar me acionando no particular para tirar suas dúvidas. E espero que vocês absorvam todo esse conhecimento que a gente trouxe para vocês e que vocês não tenham medo de errar, que vocês não tenham vergonha de errar, que vocês não tenham medo da falta de experiência e medo da falta de conhecimento. A gente vai aprender fazendo. Lembre-se sempre disso. Gente, boa noite para vocês e sucesso na jornada. Tchau, tchau.